Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma roda de conversa da comunidade Praticadamente. E o nosso convidado especial de hoje é o professor Irmo Neto. Além de ser um professor conceituado, ele é advogado, psicoterapeuta, terapeuta holístico, admirador das ideias de psicanálise de Wilhelm Reich, além de especialista em leitura e análise da personalidade pelos pés. O Irmo tem se destacado não só pelas suas técnicas, mas pela sua didática e o seu compromisso com a saúde e bem-estar dos seus clientes e também o compromisso com as pessoas e principalmente com seus alunos que já participaram e dos que irão participar do seu curso Módulo 1. E hoje eu quero aproveitar a oportunidade para avisar você que é terapeuta, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, psicólogo ou qualquer área da saúde que quer subir um próximo patamar ou um próximo nível, aconselho a participar do curso de hipnose não verbal pelo método IZM. Então, fique aqui até o fim dessa roda de conversa para você entender melhor e tirar suas dúvidas. E se você gostar desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, ok? Irmão, agora eu passo a bola para você. Boa noite, muito obrigado, André. Adorei as palavras de abertura. Boa noite a todos que estão aqui comigo, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo pelas outras plataformas de multimídia, né? Vamos começar hoje falando um pouquinho sobre a personalidade pelo formato dos pés e um pouquinho de hipnose não verbal. Eu comecei a estudar a técnica da análise da personalidade pelos pés, né, que na época era a linguagem dos pés, em 1999. Vamos colocar 2000, tá? Para ficar mais exato. Então fazem só 24 anos que eu estudo. E ao longo desses 24 anos de estudo, eu fui agregando muita coisa à técnica, né? Então hoje ela é muito complexa. E a última coisa que eu agreguei nela foi a psicanálise de Wilhelm Reich, né, por causa das couraças musculares, e as couraças, assim, elas estarem muito próximas aos chakras, né, que é o que tem a ligação com a técnica primitiva, né, do Henri Somonge. Quando o Henri Somonge traz o livrinho A Linguagem dos Pés, ele relaciona cada dedo dos pés a um chakra. Então, o dedão está ligado ao chakra laríngeo, segundo dedo, chakra cardíaco, terceiro dedo, plexo solar, quarto dedo, umbilical, e o dedinho ao chakra raiz ou sexual. E, assim, hoje eu uso muito o que eu sei e o que eu estou vendo nos pés como uma forma de anamnese não verbal. E as pessoas falam assim, o que seria uma anamnese não verbal? Então, quando você chega para um terapeuta, ou um psicólogo, um psicanalista, você vai falar um pouco de você e o que trouxe você ali para aquela consulta e o que você espera daquilo e tudo mais, né? Ele vai fazer um monte de perguntas para você, ele tem um questionáriozinho, né, para você responder e tudo mais. No meu caso, não. A pessoa chega para a sessão, né, inclusive nesse módulo agora de novembro, né, no último final de semana de novembro, nós vamos ter aí mais uma turma. Eu acredito que vão ter 2 pessoas que vão fazer 2 sessões gratuitas durante o curso para vocês verem o meu atendimento. Então, eu vou fazer um atendimento completinho de 1 hora, né? Ou não sei se vai ser no sábado ou no domingo, acredito que vai ser no sábado. E essa pessoa ela vai chegar lá, vocês vão estar sentados vendo, e eu vou começar o atendimento como eu faço. Ela nunca foi, então ela vai chegar, vai falar comigo, vocês vão ver todo o processo, como eu faço a primeira sessão, né? Para as pessoas terem uma ideia do que é isso. Porque assim é muito diferente. A pessoa chega lá, ela tira o sapato, eu já começo a falar. Seu pé é greco-romano, seu pé é egípcio, seu pé é quadrado, os seus dedos são normais para curtos, isso reflete isso, isso significa aquilo. E a pessoa vai desmontando. E aí o que acontece? Os dedos dos pés, gente, em tese, é para ser retos, bem harmônicos, retos. Só que a maioria das pessoas que chegam para sessões não estão com os dedos assim. Por quê? Por causa de traumas. Conflitos entortam os dedos, criam calos, né?
joanetes, unhas encravadas. Tudo isso não faz parte de um pé natural. O índio não tem unha encravada. Então, assim, quando a pessoa chega ali, eu vejo, por exemplo, ela está com o segundo dedo virado para baixo. O segundo dedo virado para baixo está ligado ao chakra cardíaco, né? Então, o segundo dedo do pé virado para baixo mostra que ela está preferindo jogar grande parte do potencial da energia daquele chakra para o chão do que colocar para o mundo. E o chakra cardíaco está ligado ao peito. E o Wilhelm Reich fala no livro dele A Função do aquele a função do vocês vão entender. Que é o quê? Ele fala que a angústia, né, ele coloca assim no livro, eu acho até bonitinho, ele coloca assim: eu descobri o local da angústia no corpo humano, é no peito. E ele coloca isso no livro, é no peito. Que chakra está aqui no peito? Cardíaco. Que dedo ele reflete? Segundo dedo do pé. Então, quando o dedo virou para baixo, a gente sabe que está ligado à angústia. E Reich fala o quê? Todo prazer não realizado gera angústia de força igual e oposta. Então eu sei que esse dedo está ligado ao dedinho. Aí eu vou olhar o dedinho do pé. Se o dedinho está virado, torcido com calo, eu sei que o desprazer está tão grande que está gerando mais angústia ainda. Porque a pessoa pode estar angustiada e não está com problema na parte da busca de prazer e da libido, mas ela pode estar com as duas coisas. E geralmente estão. Né? Então, quando o dedinho abala, o segundo dedo também abala. Mas nem sempre o segundo dedo abalado significa que o dedinho está abalado. Né? E essas coisas eu descobri agora, de 2020 para cá. Então, a técnica mudou bastante. E eu fazendo uma live com o Alex Cobbs, né? Ele fala assim, na live, ele fala assim: rapaz, o que você faz com o pé é uma anamnese não verbal. Eu falei: caramba, né? Eu nunca tinha me tocado nisso. E realmente é uma anamnese não verbal, porque eu passo quase 40 minutos, 50 minutos falando sobre a pessoa, explicando para a pessoa como ela pensa, sente e age, por que pensa, sente e age sempre da mesma maneira. E o que significa os dedos dos pés dela. Aquelas torções, aquelas viradas, como eles estão naquele momento. Para ela começar a compreender um pouco o que está passando no inconsciente dela. Aí você fala assim: por que ela não consegue enxergar isso? Por causa dos próprios mecanismos de defesa. Nós temos amortecedores psicológicos que impedem nós mesmos de ver nossas dores. Por isso que muitas vezes a gente precisa do outro ou de uma situação que exponha isso de forma tão escancarada que a gente não consiga negar. Né? Então, terapia é bom sempre, porque você não percebe assim, as suas limitações e as suas dificuldades. Só que isso está escancarado para todo mundo ver, não só nos pés, mas no formato do seu corpo. O seu corpo é um reflexo exato do seu inconsciente. Né? E aí entra aquele negócio, quando é que isso aparece? Né? Porque é uma pessoa que nasce com um pé egípcio, dedo curto, ela vai morrer de pé egípcio, dedo curto. Então, como é que fica essa história de, mas eu não posso melhorar? Pode. Pode, só que o seu pé, a gente só vai ver, para quem acredita, na próxima encarnação. Né? Que nem o pé da Lilian, hoje, não é da Lilian, é de quem a Lilian foi na encarnação passada. O pé da Lilian, a Lilian está construindo agora. Então, quando ela voltar, talvez tenha uma mudança aí. Para quem acredita em terapia, em religiões que são transcendentais. Agora vamos falar numa parte para mais da neurociência ou da ciência, né? Para as pessoas que não acreditam muito nessa parada. A sua mãe, quando ela tem o óvulo fecundado, né? Ela nem sabe que está grávida. Demora um tempo para ela descobrir que ela está grávida. Só que quando as células começam a se multiplicar ali para formar você, né, já forma um tubinho. Ela vai desenvolvendo, desenvolvendo, daqui a pouco tem um tubinho. Esse tubinho, se você olhar, ele vai ter um endoderma, um mesoderma e um ectoderma.
né? Se eu olhasse esse tubinho, não tem nem o sistema nervoso central ainda. Já dá para ter uma ideia de como vai ser seu pé, para você ter uma ideia. Porque esse tubinho aqui já vai mostrar para mim se você tem um endoderma maior, ou um mesoderma maior, ou um ectoderma maior. E quem influenciou esse tubinho? Sua mãe. A visão de mundo da sua mãe naquele momento específico influenciou essa formação, que vai moldar você quando sair, né, para o mundo. Ou seja, o seu pé é um mecanismo de defesa que você recebeu da sua mãe de acordo com a visão de mundo dela naquele momento. Simples assim. Aí você fala assim, poxa, mas eu não tenho então como mudar isso? Eu estava assistindo hoje aquele filme A Múmia 2, né? Eu adoro esses filmes. Filme velho é comigo mesmo, eu adoro. E chega uma hora que ele descobre, né, que a mulher começa a ter uns flash de quando ela era Nefertiti, não sei o quê. E ele fala, né, essa tatuagem que você tem aí, que fizeram para você aos 3 anos de idade, mostra que você é um protetor da humanidade, não sei o quê, né? Aí ele fala assim, não, mas eu não acredito nessas coisas. Aí ele fala assim, tudo bem, você pode não acreditar. Só que, olha só, o bracelete do coisa agarrou na mão do seu filho. A sua mulher era guardiã na vida passada desse bracelete. E você é guardião da vida que também está atrelado a tudo isso. Então, aí ele falou assim: então quer dizer que o nosso destino já está traçado? Ele falou assim: não, não. A estrada está pavimentada. O destino, não. Ou seja, a jornada está pré-programada, mas o destino que você vai dar a você mesmo durante essa jornada, não. Então, sim, você nasce com um formato de pé, mas você não é obrigada a seguir ele. Mas você só pode deixar de seguir uma coisa que você conhece e não gosta. Só que muita gente não se conhece. Então, como é que ela vai deixar de seguir uma coisa que ela nem conhece como é? Que nem tem pessoas que falam assim para mim, né? Não, o que você está falando, eu era assim, hoje eu já não sou mais. Eu olho pro pé dela e falo assim, engraçado, seu pé não mudou nada, né? Então me explica, como é que você não é e o seu pé continua sendo? Não, eu melhorei muito, sim, mas o seu quarto dedo continua virado. Mas como é que ela não enxerga, como é que ela não enxerga isso? Porque realmente ela melhorou. Só que o ego também melhora. Gente, é assim, o nosso ego, ele cresce de acordo com a gente. E ele evolui e fica inteligente de acordo com a gente. E ele é astuto tanto quanto a gente. E todo livro que você lê, ele leu também. Né? No Enneagrama, é muito interessante essa questão, porque quando você começa a estudar o Enneagrama e você descobre seu eneatipo, né? Então você começa geralmente a combater o pecado raiz, né? Então, tipo, cada um dos 9 tipos tem um pecado raiz. Então, vamos supor, eu, que sou o eneatipo 7, vou começar a combater o pecado da gula. Legal! Começar a prestar atenção. E realmente estou vencendo a batalha. Só que de repente eu estou pior. Aí você fala, mas agora você não está na gula. Você está na raiva. Por quê? Eu estou dentro de um triângulo, né? E o triângulo é 1, 7, 4. Deixa eu ver. 4. Do Enneagrama. Então, esse triângulo, ele fica. Você tem esses 3 pecados mais presentes. Se você começa a combater o primeiro, vai para o segundo. Se você começa a bater o segundo, vai para o terceiro. Entendeu? Então, cada hora um aflora. Por isso que você não consegue trabalhar, porque a hora que você está defendendo esse outro, o outro volta. Se não quiser, não entendi, Simone. Ela escreveu no chat. Tá com o microfone fechado, Lili. Ela disse. Ela botou assim: se não quiser correr o risco, venha de sapato fechado, viu? Gente, eu tô com um celular aqui recente e tá muito difícil mexer com ele, mas tudo bem, eu consigo.
Mas é isso, o irmão conhece a gente mais do que a gente mesmo, né? E se a gente não quiser correr o risco, não mostre os pés. Porque assim, o grande problema, né, assim, não é nem mostrar os pés, é estar preparada para compreender o que eu estou falando. Né? Tem Pois é. pessoas que ainda hoje vão para a sessão para testar se eu vou acertar. Então elas estão lá de curiosa. E a curiosidade não é muito legal para fazer terapia comigo. Por quê? Primeiro, eu vou acertar. E segundo, você vai se deparar com coisas que você não quer. Agora, Por se isso que tem que estar preparado. sim. E aí, para ajudar, eu fui escolher algo que é muito polêmico, que é a hipnose não verbal, para trabalhar os pés. Porque antes eu usava floral, eu usava a hipnose verbal. E em 2016, eu resolvi, né, aprender a hipnose não verbal. Aí eu fiz vários cursos com o Antônio Carreiro. Depois eu fiz um curso com o Giancarlo, dois cursos com o Giancarlo, né? Então, de 2016 para cá, eu só me dediquei à hipnose não verbal. Então, hoje, não é que, assim, as pessoas às vezes assustam, né? Que falam assim, pô, mas você sabe da hipnose verbal, você sabe de PNL, você sabe, eu sei. Eu usei muito isso. Até 2016, eu usava isso. Só que depois de 2016, eu parei de usar. Então, eu mudei toda a estratégia de conexão. E essa estratégia passa por uma linguagem não verbal. Compreender melhor essa linguagem. Como eu estou falando? Por que eu estou falando? Que rosto eu estou fazendo quando eu estou falando? Será que eu estou conseguindo ser empático? Será que eu consigo me fazer entender? Será que as pessoas estão compreendendo? Então, esse feedback é muito legal. E eu aprendi a olhar o rosto de uma pessoa e perceber se o feedback está sendo positivo, está sendo negativo. Né? Então, só que isso, gente, é o olhar terapêutico, você adquire com o tempo. Né? Que nem o Bruno. O Bruno hoje, de tanto ele já treinar, ele consegue chegar numa roda, em qualquer lugar, e fazer alguma coisa. E na hora ele já percebe quem ele pode ali usar né, de ajudante para o que ele está fazendo e quem ele tem que sair de perto, porque só do olhar da pessoa você já percebe que esse aqui é melhor não mexer. Mas o que ele está vendo se a pessoa não falou nada? As microexpressões do rosto da pessoa. Então, com o tempo, você aprende a distinguir isso. Mas você aprendeu isso quando? Lá na infância. Né? Dos 0 aos 4 anos, você tinha uma linguagem muito primitiva. Então, você usava praticamente 90% a linguagem não verbal. A partir do momento que você consegue adquirir um repertório maior de palavras, aí você vai deixando a linguagem não verbal e passa para verbal. Só que a base continua sendo a não verbal. Que nem a verbal, ela tem uma limitação. Porque durante a verbal, eu preciso que o córtex pré-frontal esteja ativo. É ele que regula. Eu preciso que o hemisfério esquerdo do seu cérebro esteja ativo. Já na hipnose não verbal, eu não preciso. Na verdade, eu uso o córtex frontal medial e uso o hemisfério direito do seu cérebro. Então, a não verbal atua em outro nível, muito mais profundo. E quanto mais profundo o nível que você está atuando, maior o acesso a traumas, maior o acesso à parte da empatia, né? Coisa que eu falo muito. Então, assim, a empatia está ligado a um apego seguro, né? A gente vê o Bruno com o filho, carregando o filho, batendo aqui, olhando para o filho, conversando com o filho. O que ele está criando? Vínculo de apego seguro, que gera na criança a capacidade de ser empática. Então, ela tem empatia. Daqui a pouco ela começa a perceber, ela e o outro, ela percebe que o sorriso dela afeta o outro, como afeta, porque afeta, e ela vai adquirindo segurança em lidar com outra pessoa. Agora, uma criança que não teve isso, é uma criança que tem muito medo do contato com outra pessoa, porque ela é insegura. E hoje isso é muito estudado. Só que a base da hipnose não verbal é esse contato aí que o Bruno está tendo com o filho dele aí, que a gente está vendo. Ó. Durante a sessão, muitas vezes, você tem que pegar a pessoa e colocar no colo.
Por isso é uma terapia que é uma terapia corporal, que envolve contatos profundos e muito difíceis para pessoas que têm problemas de traumas, principalmente na fase infantil de qualquer espécie, em especial a falta de atenção de pai e mãe. E isso reflete no pé? Sim. Muitos dos dedos virados, torcidos, são reflexo dessa fase. E assim, gente, quanto mais a gente conhece sobre nós mesmos, e o pé é um belo referencial, você olha ali, pô, os dedos não estão retos. Tá, se não está reto, tem alguma coisa que tem que mexer. O que tem que mexer? Aí, hoje, vocês têm acesso a livros, né, que eu já escrevi, têm acesso ao meu canal do YouTube, que tem bastante material lá, eu coloco coisa direto no Instagram, e no curso eu vou falar bastante sobre isso. Inclusive, tem o curso online da análise da personalidade pelos pés, módulo 1 também, módulo base, né, que é o módulo não é básico, é base, porque ele te dá a base da técnica. Com esse módulo, você já consegue fazer uma boa leitura, né, uma boa análise. E a partir do momento que você compreende a si mesmo, você deixa de julgar. Então, o meu método é baseado exatamente nessa premissa. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço os outros, mais eu me compreendo, mais eu compreendo os outros e menos eu julgo. Porque quem compreende não julga. E vamos lá, gente. Estou aberto a perguntas, dúvidas, questionamentos. Interessante, irmão, interessante que você falou foi justamente que quando você está falando que a pessoa pode ter algum problema, né, de infância, de apego, né, seguro, esse tipo de relacionamento que da criança com os pais, né, acabar a criança tendo medo, e você virou e falou assim, e isso reflete nos pés, né? Então, quer dizer, o interessante aí é que pelo fato de você saber de como os seus pés, ou os pés da pessoa, está, né? Se ele está, que nem você falou, o normal seria os dedos todos retos, né? Mas eu acredito que é raramente você conseguir pegar alguém com os dedos todos retos, né? Tem, eu sei que tem porque eu já vi, mas é raro. Então, Louco geralmente tem os dedos retos. é mesmo, essa eu não sabia. É. Mas qual a razão? Tem Boa, sentido. gostei. Não tem barreira. O pirado, ele normalmente não tem doença física. Entendi. Interessante isso aí. A pessoa, quando está surtada, ela normalmente não tem doenças físicas. Quando ela melhora, começa a somatizar, aí pipoca. Aí prova como nossa mente influencia nosso corpo, nossa saúde, nossas emoções. É meio louco isso, e assim, e polêmico isso que eu estou falando, porque realmente é verdade, entendeu? Quando a pessoa está cruzando muito reto, ela está no mundo de Alice, né? Do País das Maravilhas. Então tem que tomar cuidado também, entendeu? O Irmão, quero perguntar um negócio para você aqui. Você falou, deixa eu entender que eu estou achando muito interessante. Você falou que você iniciou lendo um cara que ele relaciona os chakras com cada dedo do pé, certo? Então, assim, é um trabalho que vem de uma percepção extrasensorial, né? Quer dizer, é que nem o floral de Bach, né? O Bach foi lá, ele era sensível, ele tocava uma planta e sentia uma emoção. Então, assim, vem de uma percepção extrasensorial, seria isso, né? Não, Tem o estudo dos Henry, chakras. então, o Henry e a Margaret Somonge, eles trabalhavam com Doin, né? Então, eles faziam muita massagem nos pés, né? E eles começaram a perceber que, dependendo do formato do pé da pessoa, existiam pontos parecidos de tensões no pé. Aí eles falaram, se o pé reflete tantas coisas, por que não a personalidade? Aí eles começaram a perceber que pessoas com pés parecidos tinham o mesmo padrão de personalidade. E eles começam isso como brincadeira e depois vão aprimorando isso. Então, ao longo dos anos, ele vai aprimorando isso até que ele lança o livro, né, em inglês, Reading Tools, que eram as descobertas que ele fez. Então, esse primeiro livrinho, ele fala dos pés, aí ele relaciona os pés, os dedos dos pés com chakras, ele fala muito assim, os dedos em linha, né? Ele não faz, assim, ele não fala características tão específicas, mas ele fala, por exemplo, coisas que até hoje você ouve outras pessoas falando, que quando os dedos são bem grudados, a pessoa é mais família.
né? Quando os dedos são mais separados, a pessoa é mais individualista. Aí eu comecei a ver isso e realmente tem sentido falar que a pessoa é mais família? Se você falar em tradicional, sim, porque os dedos colados significa que a pessoa vai brigar para manter o que ela é. Ou seja, se uma pessoa chega para mim para terapia, a hora que ela tira os sapatos, os dedos estão colados um no outro, eu sei que ela está vindo ali com uma resistência brutal. Tudo que eu falar vai ser refratário. Agora, se ela já chega com os dedos mais abertos, eu sei que ela tomou uma burdoada tão grande que rompeu ligação cognitiva, ou seja, o que ela achava que era realidade está destroçado, então ela está aberta a coisas novas. Então, tanto é que durante a sessão, durante o processo das sessões, os dedos abrem. Teve uma cliente que eu achei bacana o caso dela, porque quando ela chegou a fazer sessão comigo, os dedos tinha uma joanete bem salientinha, os dedos tudo colado. E o pé era meio côncavo, inclusive, por causa disso. E o personal dela tirava muito sarro dela. Falava assim, olha, esses pés colados desse jeito, assim, não sei o quê, ele não causa uma estabilidade boa para você treinar, para você correr. Você tem que trabalhar nisso, você tem que ver alguma coisa, tem que fazer alguma fisioterapia para esse pé, não sei o quê. E ela começou a fazer sessão comigo e os dedos abriram, né? Voltou, o pé estabilizou, a joanete desapareceu bem. Então, assim, hoje o pé dela tá bem diferente. E o personal dela não acredita que foi com a hipnose. É porque Então, faz muito sentido, né? Quando você fala assim, que você junta o segundo dedo, né? Tem a coronária, tem a ver com o peito, quando você junta a couraça rachana, né? Faz muito sentido, né? Por exemplo, eu li uns livros da antiginástica, não é chamada Therese Beterac. Então, ela fazia o quê? Ela abria os dedos dos pés, ela fazia uma massagem no dedo dos pés, soltava a musculatura da nuca. Então, assim, ela fala assim que toda a musculatura está relacionada com todo, até o pé. Então, assim, achei muito interessante. Eu comprei seu livro, mas não li ainda. Vou ler. Aquele livro. Ela fala, inclusive, do pisar, né, Roberto? Sim, A antinástica. Eu já li sobre isso há fala. 1900 antigamente, né? Eu também, de bolinha. Tem os 3 livros dela naquele dia. É. Então, aí faz sentido, porque, por exemplo, o pé, ele é uma manifestação das couraças corporais. Então, a leitura do pé também é uma anamnese das couraças corporais. Então, aí faz bem sentido, né? E se juntar essas teorias, né, que é o segundo tem a ver com tal chakra, tal lugar, tal não sei o quê, vai fazendo uma coisa mais palpável, né, mais interessante. Foi bem interessante essa você ideia. tem uma ideia, Roberto? Hoje, eu comprei o terceiro dedo do seu pé, ele está ligado à coraça diafragmática, que é o chakra do plexo solar. Esse chakra é cor amarela. A cor amarela tem como cor complementar a cor lilás, que é o Sahasrara. Então, o lilás entra pela cabeça, desce pela coluna e sai lá no cóccix vermelho. Então, você tem do ultravioleta para cima, aqui até violeta, para baixo, do vermelho para o infravermelho. Mas na coluna, né? Então, imagina que são chakras opostos. Então, você tem do violeta ao vermelho, todo o espectro ali, que são os espectros do Sol, né? Mas o que acontece? Quando Jesus falava cada um carrega a sua própria cruz, ele está falando dessa cruz energética. Porque esse aqui é amarelo. E o cor complementar dele é esse, que passa na vertical. E esse na horizontal amarelo, saindo nas costas, saindo na frente, forma a cruz. Primeiro ponto. Segundo ponto, geralmente quando eu estou massageando o diafragma da pessoa, eu estou com a mão massageando o topo da cabeça. E aí você percebe a psicoperistalse vir com tudo. Porque são pontos reflexos, ou seja, são pontos que se conectam. Então, hoje, eu sempre estou trabalhando as couraças em dupla. Então, se eu estou trabalhando a couraça do rosto, né, que está ligado aqui à cor azul, eu estou trabalhando também a couraça do umbigo, abdominal. Então, eu estou mexendo no rosto, estou mexendo na barriga. Às vezes, eu estou mexendo um pouco na pelvis, entendeu? Eu mexo na boca e na pelvis. Né? Principalmente, eu faço aqui a vibração da laringe junto com a vibração pélvica, né? Para estimular. Aí você junta algumas teorias aí, né? Umas 2 ou 3, né? Exato. Essa relação da cabeça com o umbigo, você aprendeu aonde, né? Então, assim, é outro conhecimento que você tem. Aprendi sozinho. Na prática. Porque assim, o que acontece, Roberto, é muito simples. Quando você começa a estudar os chakras, você vai estudar as cores complementares.
né? Tá, então Porque, o seu conhecimento vem do estudo dos chakras. Aí você vai fazer essa relação. Eu quero saber assim, a base sua, chakras, dos pés, cores os chakras. complementares. Daí você incluiu o Reich agora. Então, juntou 3 teorias. Tá. Não mais, né? Tem o Enneagrama. A teoria eu Enneagrama juntei também. pra caramba. Tem a teoria de Cerebro-Trino. Né? Tem teoria, tem bastante teoria juntada aí. Mas, assim, a questão é trabalhar que quem falava muito isso era o André Villa, que ele usava, ele tem um termo que ele fala que são chakras, se esse aqui não é retorno. Como é que ele falava, Lilian? Eu não lembro o termo que ele usava, mas ele falava que é de escape, é um negócio assim, se você está mexendo aqui, tem que mexer no chakra escape. Ele tem um nome. Eu não lembro. Esse nome sempre me foge. Usina não, Não, não. Não, ele está falando que se esse ponto aqui, ele solta no outro ponto. Ele fala que era ponto assim, quem fala muito isso é o Jacomel, né? Que ele estuda essa parte do passe magnético. E assim, quando Não eu tem a ver com estudo. meridianos, né? Não tem a ver com Não, meridianos isso, não, tá? É outra não, coisa. não. Ele falava Não. muito da usinagem, né? Que cada pessoa tem uma usinagem, mas não é a usinagem que você está falando. Não. É um outro termo que ele usava. Porque mostra exatamente isso, que são as cores complementares. Então, quando você trabalha as cores complementares, você está trabalhando um complexo de couraças ou de pontos do corpo que tem ligação entre si. Né? Então, você trabalhando que nem você. Olha que louco. O chakra cardíaco é cor verde. A cor complementar do verde é o vermelho. E o vermelho é o chakra raiz, ou sexual. E quando você vê Kali dançando sobre Shiva, ela está pisando aonde? No chakra raiz e no chakra cardíaco. E a Kali tem que cor? Negra. Porque se você pegar vermelho e verde e misturar, dá marrom escuro. Então, tudo tem um porquê. É que a gente não sabe. E o que eu gosto de estudar são a compreensão dos porquês. Por que isso acontece? Por que esse fenômeno é assim? Por que isso está desse jeito? Viu? Mais uma pergunta, posso fazer? Você falou do Pode? formato, a pessoa nasce com um formato que pode ser greco-romano, tal, ela já nasce. Você relaciona isso com outras encarnações, né? Vamos dizer assim. Não, eu Dessa... relaciono isso como um mecanismo de defesa recebido da mãe, que é um psicobiosistema maior, que influencia o psicobiosistema menor, preparando aquele psicobiosistema para o mundo que ele vai nascer. Tá, mas então, porque tem duas coisas. O formato do pé já define se ele vai nascer greco-romano. E depois as deformações do pé estão relacionadas com situações traumáticas, é isso? O conflito desses mecanismos de defesa inatos com o ambiente que ele está vão gerar as dores, que vão moldar também as torções dos pés. Mas o mecanismo de defesa seria o quê? O pecado original que a pessoa nasce? Não, é assim, Roberto. O mecanismo de Desculpa se eu defesa. estou perguntando umas coisas nada a Não, ver, mas sim, sim. Hoje tem um documentário no Netflix que fala sobre os bebês. Nesse documentário, vai falar o seguinte: os bebês já nascem com uma bagagem de ferramentas à disposição deles para a sobrevivência deles. Só que essa bagagem é o não é cérebro igual. reptiliano. Não, mas essa bagagem não é igual de um bebê para o outro. Então, por quê? Quando você vê Kahneman, né, falando sobre o endoderma, mesoderma e ectoderma, você vai compreender isso. Você pode ter, por exemplo, fazer 1000 clones do Pelé. Você pode, dos 1000 clones que você fez, não ter um jogador de futebol. Aí você fala, por que não? Porque o que influenciou o Pelé foi a concepção. Foi o momento da concepção. Mas o momento de concepção de quem? Da mãe dele. A energia da mãe e do pai. Isso. Exato. Então é isso, é basicamente isso. Então não é os mecanismos de defesa são mecanismos de defesa inatos. Quem tem o dedo curto vai ser mais visceral, vai ser mais agressivo, né? Vai ser mais reptiliano, né? O cérebro reptiliano. Quem já tem o dedo normal para alguma coisa, normal para curto, normal para longo, vai usar mais o cérebro límbico. E quem tem o dedo longo, esse vai ser mais ectodérmico, entendeu? Ele vai ser mais mental.
cérebro neocórtex. Então, dá para a gente fazer essas relações, né? O Bruno, quando ele mandou a foto do filho dele, o filho dele tinha acabado de nascer. A hora que eu bati o olho, eu já sabia como ia ser o mecanismo daquele menino. E aí eu passei um texto pro Bruno, né? Falando, Bruno, é assim, assim, assado, por causa disso, disso, disso. Né? E o Bruno tá agora vendo aí que bate, entendeu? Porque é um mecanismo de defesa que, assim, hoje nós temos 27 padrões de pés. Ou seja, são 27 mecanismos de defesas diferentes, mas só 27. Então, assim, você vai ser igual a 27 avos da população do mundo. E o que você consegue mudar, então? Você consegue mudar o mecanismo de defesa que você nasce ou você consegue mudar as deformidades do pé? As duas coisas. E a deformidade do pé corresponde à deformidade do corpo, né? Que o pé reflete, não é o pé que tem problema, o corpo tem problema e reflete no pé. Você muda as duas coisas, Roberto. A partir do momento que você começa a fazer um processo de autoconhecimento, de autoanálise, de autocompreensão, de autoaceitação, de autoacolhimento, e você começa a ter mais empatia, você começa a curar as feridas que você, né, dos machucados que você passou durante a vida, você vai melhorando e você vai modificando. Só para me fechar, então. Então, assim, o que você nasce do pé, a gente pode falar que é o karma da pessoa. É isso? Sim, isso. Isso, e a pessoa pode, a partir do momento que ela compreende o karma, ela vai gerando dharmas. Eu acho que às vezes uma psicoterapia é você adiantar seu karma, porque tem muito sofrimento na psicoterapia. É como se estivesse acelerando, você está pagando a dívida mais rápido, está se livrando. Exatamente, é por aí. Por isso que custa um preço alto, por isso que é difícil fazer psicoterapia, por isso que é difícil olhar para si, olhar para os fantasmas, para a sombra, né? Porque não é fácil. Gente, é dolorido. Eu sei que é dolorido. Eu sei bem. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu estou aberto aqui para perguntas, né? E fique à vontade, André, se quiser encerrar também, a gente continua batendo papo aqui. Quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui falando com vocês de novo dentro do Praticadamente. Amo vocês, vocês sabem disso. E eu estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem para qualquer coisa, para falar um pouquinho, trazer um pouco de conhecimento ou uma dúvida, pode me chamar. Realmente vale a pena quem puder fazer o curso. Dessa vez eu não vou, mas nas outras 2 vezes eu fui. O livro dele fala bastante sobre a análise da personalidade dos pés, né? Esse livro aqui físico, mas o Irmo também tem aqui o livro para quem, né? Para ver melhor. Mas o Irmo também tem os livros digitais, são maravilhosos. Para quem é terapeuta, vale muito a pena. E para quem está querendo se conhecer, está querendo resolver algumas questões, também vale a pena fazer a terapia. O Irmo faz maravilhosamente bem. Tem várias pessoas também que ele está começando a ensinar outras pessoas que fazem terapia em outros lugares. É só entrar em contato com ele que ele vai indicar. Então, vale muito a pena. Quem puder, aproveitem. O Lilian, deixa eu dar uma pergunta. O Irmo falou que tem um curso que ele fala um pouquinho mais assim, dos pés, que é um curso que está na internet, né? Só que Sim, como é que a sim. gente acessa isso aí? Porque eu ouvi falar disso aí, mas eu não. Aí é com o Irmo. Ô, Irmo, cadê? Tem o Você tem que link lá no divulgar. meu... Não, tem o link lá no meu Instagram, mas se você não quiser não achar lá, eu mando o link para você. Ah, então mande. Vale a Tá, pena joia. fazer esse curso. Eu também fiz esse curso da análise da personalidade dos pés. Isso. É muito conteúdo, gente, é muita coisa para estudar. O autoconhecimento e o trabalho terapêutico é um estudo constante e gratificante. E como o Irmo falou, fazer terapia não é fácil, mas pode ser leve, pode ser divertido, se você entrar em contato com as pessoas, né, que estão estudando, com as pessoas certas, vale muito a pena. E terapeuta tem que fazer terapia, porque senão não dá conta. Se você não fizer terapia, você não vai dar conta dos seus atendimentos. Daqui a pouco você já tem uma pesquisa aí que terapeuta que não faz terapia vive menos. Por que será, né? Irmão, então, fazer o seguinte, já que o nosso querido Roberto deu a dica, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para quem quiser as aulas, né, do curso que você está falando, do curso que você tem do curso dos pés, né, que você tem, que o Roberto perguntou. Eu vou deixar na descrição, tá ok? Então já facilita. Além do que, vai estar suas redes sociais também lá embaixo, tá bom? Então, pessoal, vai ficar aí na descrição desse vídeo. Se você quiser, vai lá e vai estar todos os links possíveis e imaginários, tá ok? Então, estamos encerrando aqui mais uma roda de conversa. E lembrando a todos para que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente,
que assim vocês irão receber os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí, ou roda de conversa. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso professor Irmo Neto e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença, transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal!